Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e eu gostaria de fazer a correção das atividades da semana um deste primeiro PET. Essa semana um tem como tema a Primeira República e vai no PET das páginas 91 a 93, entre textos e atividades. São três questões. É importante que vocês façam, antes de realizarem as atividades, a leitura desse texto. Esse texto que está no PET e também eu disponibilizei como texto complementar na plataforma Google Sala de Aula. É importante fazer a leitura, é importante fazer o estudo desse material, né? Aqui no PET você tem um contexto aí para a chamada proclamação da República e o significado de alguns termos, como mandonismo, clientelismo, coronelismo, que são personagens, digamos assim, ações praticadas durante o período da Primeira República. Algumas, obviamente, continuam sendo praticadas até hoje, em 2021. Eu trabalhei um pouco, né, melhor essas questões num vídeo anterior que também está aqui no YouTube. Então, assista. Né? Sobre as atividades. Questão um: A República Velha, 1894-1930, foi caracterizada por. República Velha também é conhecida como Primeira República, como República do Café com Leite, como República dos Coronéis, República Oligárquica. Aqui, no caso, 1894 até 1930, essa periodização aí é em decorrência de que entre 1889 a 1894 nós tivemos presidentes militares. O primeiro presidente, né, foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto. A partir de 1894, com a eleição do Prudente de Moraes, então, são presidentes civis a governarem o Brasil. Tem uma exceção aí, né, o Marechal Hermes e tal, mas basicamente são presidentes civis. Esse momento, a República Velha, 1894, 1930, foi caracterizada por letra A, por um período de paz completa em todo o território nacional. Com certeza não. Tivemos várias revoltas, vários levantes, batalhas, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, todos os movimentos levantes do tenentismo são alguns exemplos de que não houve período de paz durante esses anos, essas décadas, né, da República Velha, da Primeira República. Então a letra A nós podemos descartar. Letra B, pela alternância de poder entre os partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino. Pela alternância de poder entre os partidos estaduais. Então quer dizer que havia uma alternância entre os estados na presidência, no poder. Então agora é Minas, depois é Rio, depois Rio Grande do Sul, Pernambuco. Não. Alguns estados e alguns partidos eram mais fortes do que outros, então tinha uma supremacia. Realizado pelo sufrágio universal masculino, então quer dizer que todos os homens podiam votar? Não. Todos os homens alfabetizados podiam votar. Então a letra B também nós podemos aí descartar. Letra C, por uma ascensão, uma subida social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888. Então quer dizer que os escravizados, os milhares que estavam na condição de escravos e foram libertos por essa lei e, obviamente, por todo um processo de resistência, né? E tiveram uma ascensão social? Infelizmente não. Infelizmente não, né? Então, os ex-escravos continuaram marginalizados, no sentido de que continuaram à margem da sociedade.
E essa situação permanece até hoje. Basta ver, né, a questão da massa carcerária, né, o maior número de negros entre os prisioneiros, a questão da escolaridade, brancos e negros, a questão salarial. Letra C, errada, infelizmente. Então, letra D. Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, a chamada República do Café com Leite. Então, São Paulo e Minas eram sim as duas oligarquias, os dois grupos mais fortes dessa primeira república. São Paulo era o estado mais rico, você possuía ali uma elite cafeicultora muito forte. Minas Gerais era o estado mais populoso, então possuía a maior bancada política dentro do Congresso. Então eles dominaram a política dessa primeira república. Obviamente eles nunca assinaram um acordo, um contrato de revezamento. A cada nova eleição haviam novos acordos, inclusive com estados e partidos, né, estaduais. Mas houve uma supremacia, um domínio das elites, das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais durante a República Velha, a Primeira República. Então, a número 1, a letra D. Atividade 2. Podemos dizer que a proclamação da República, 1889, foi resultado de um movimento popular ou elitista? Justifique sua resposta. Então, a proclamação da República, que derruba a monarquia, né, e dá início, né, à República, à eleição para chefes de governo, chefes de Estado, foi um movimento que contou com a participação popular ou de pequenos grupos? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção à capa desse livro chamado Os Bestializados, escrito pelo historiador José Murilo de Carvalho. É esse mesmo livro aqui, ó. E, na verdade, esse termo, os bestializados, ele vem de um homem do tempo, né, da época. Olha só, essa frase que se tornou famosa, ou em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver, talvez, uma parada militar. A proclamação da República foi um golpe de Estado, que contou com apoio, né, e com a participação dos militares. Não é à toa que os primeiros presidentes serão militares, não é à toa que a bandeira do Brasil, com a frase ordem e progresso, que é uma frase positivista, uma doutrina muito influente entre os militares brasileiros da época, e contou também com o apoio de uma elite econômica, tanto rural quanto urbana, principalmente as oligarquias, as elites do Sudeste, de São Paulo e Minas Gerais. Há relatos de que, meses após o fim da monarquia, em várias regiões do Brasil, a população ainda não sabia que havia sido mudado o regime, o sistema de governo. Para eles, em 1891, 1892, ainda era o Brasil governado pelo Dom Pedro II. Mas não. Em 15 de novembro de 1889, foi derrubado o gabinete ministerial do Dom Pedro II e ele foi exilado, ele foi derrubado. Acabou-se a monarquia e, através de um golpe de Estado, um golpe militar, em que militares e a elite política vão disputar para saber quem serão os novos donos do poder.
Atividade número 3. Ao fim de uma, madrugada confusa de 14 para 15 de novembro de 1889, vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial, e seu protesto culminou com a proclamação da República pela mais importante figura militar do país, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então esse trecho aí, né, tá dentro do livro 100 anos de República, um retrato ilustrado da história do Brasil. Então uma história aí oficial, né, do Brasil. O início da República no Brasil foi descrito desde sua fundação como uma proclamação. No entanto, cada vez mais, os historiadores preferem o termo golpe de Estado, pois, se nós formos no significado, pesquisar o significado de proclamação, proclamar significa anunciar, fazer uma declaração publicamente em voz alta e geralmente de maneira solene. Proclamou a independência, proclamou-se embaixador. Decretar, realizar a promulgação de uma lei, proclamou novas medidas constitucionais. Então, a proclamação da República foi um ato solene. Está iniciada a República Brasileira. Nada disso. Foi um golpe de Estado. Por quê? Vamos lá. Letra A. A República foi implantada por grupos apoiados por forças internacionais. Comentei com vocês agora há pouco, né, que existia um grupo, né, de militares e um grupo de oligarcas, né, principalmente ligados à cafeicultura paulista e também mineira. Então eram grupos nacionais, aqueles que articularam, né, a derrubada da monarquia. Letra B. Não houve participação popular. O povo assistiu, né, a tudo aquilo bestializado, sem entender nada. E foi dirigido contra um governo constitucional. O Dom Pedro II, ele era um monarca constitucional. Havia uma Constituição no Brasil desde 1824, em que garantia que o chefe de governo e de Estado era o imperador, com poder vitalício, né, ou seja, pela vida inteira, e hereditário, passado de pai para filho. Então foi um golpe de Estado. Não houve participação do povo. O povo, vamos às ruas! Não. Foi uma elite que participou dessa derrubada, né, do poder. E eles derrubaram um governo que era constitucional, ou seja, não estava ali de maneira ilegal. Então é a letra B. Mas vamos continuar, tá? Para tirar todas as dúvidas. Letra C. A intenção primeira era derrubar o gabinete do Visconde Ouro Preto e não proclamar um novo regime. Na verdade, entende-se que a intenção do próprio Marechal, né, Deodoro da Fonseca, que foi escolhido para liderar esse movimento, era de derrubada do gabinete, né, ministerial do Visconde de Ouro Preto. Até mesmo porque ele era muito amigo, né, o Deodoro da Fonseca, amigo do Dom Pedro II. Mas, obviamente, para um grande grupo aí dos militares, né, e dessa elite, não, eles queriam derrubar a monarquia. Então foi um projeto, foi um golpe, né? Então não era a intenção apenas de todo mundo ali de derrubar o gabinete e deixar a monarquia. Letra C não está correta. Letra D foi realizada durante a madrugada, perdão, e não à luz do dia. Essa afirmativa está incompleta, né? Foi realizado durante a madrugada e não à luz do dia. Isso não vai ajudar a caracterizar se é ou não um golpe de Estado. Independente, apesar de ter sido nas primeiras horas do dia, de fato, né? Então, a letra A não houve esse apoio de forças internacionais. A letra C pode ter sido a primeira intenção, principalmente, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, mas
não de todos os golpistas. E, obviamente, a monarquia ela cai. E a letra D, independente de ser madrugada ou não, à luz do dia, né, isso não caracteriza um golpe. É a letra B. Não houve participação popular. Então não foi o povo, a sociedade como um todo. Foi uma facção dessa sociedade, uma elite. E foi dirigida contra um governo legalmente constituído. Né? Havia uma Constituição que declarava que Dom Pedro II era o chefe de governo e o chefe de Estado. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha ajudado, né, na correção aí desses exercícios. Espero que vocês tenham feito, acompanhado do início ao fim, tudo bem? Obviamente outros vídeos virão, não só de correções, né, de atividades, mas também aí de aulas expositivas. E eu aguardo vocês. Aquele abraço.